É surpreendente perceber que, em meio às páginas seladas do misterioso livro do Apocalipse, existe uma referência direta à nação de Israel e aos tumultuosos tempos de guerra que a envolvem. Este livro, rico em simbolismo e profecias, contém uma série de eventos astronômicos prenunciados no livro da Revelação, que servem como marcadores de períodos significativos na história da humanidade e do mundo espiritual. Ao nos aventurarmos a revisitar o conteúdo desse selo do Apocalipse, somos levados a um universo de imagens apocalípticas e mensagens enigmáticas. Este selo parece conter segredos profundos, revelando não apenas eventos terrenos, mas também aspectos transcendentais do destino humano. A menção específica a Israel, uma nação historicamente ligada a eventos proféticos e espirituais, indica que esse povo desempenhará um papel crucial durante esses tempos de guerra, talvez como protagonista ou palco de acontecimentos significativos. A conexão entre os eventos astronômicos descritos na Revelação e os eventos relacionados a Israel nos leva a ponderar sobre a interseção entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. Esses sinais celestiais podem ser interpretados como avisos, guiando a humanidade através dos tempos turbulentos e instigando uma reflexão profunda sobre o significado mais amplo da existência humana. À medida que nos aprofundamos no estudo dessas profecias seladas, somos desafiados a compreender não apenas o contexto histórico, mas também a dimensão espiritual desses eventos. O selo do Apocalipse, com sua complexidade e profundidade, nos convida a contemplar a natureza cíclica da história, marcada por conflitos, transformações e, eventualmente, a esperança de um novo começo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, versículos 12 ao 17. Antes de mais nada, a expressão ira de Deus pode ser compreendida como justiça. O dia da justiça divina, já que em Deus não existe ira ou raiva e nem vingança, mas às vezes os profetas empregavam estes termos para usar figuras de linguagem que o povo pudesse compreender por associação. O sexto selo, um dos 7 selos misteriosos descritos no capítulo 6 do livro do Apocalipse, assume um papel peculiar na cosmologia simbólica da tradição religiosa. Curiosamente, os 6 primeiros selos são apresentados como um contraponto aos 6 dias da criação, como se Deus estivesse de alguma forma fazendo um balanço final e julgamento de sua própria obra ao longo dos 6 milênios da história humana, desde os primórdios da civilização na antiga Suméria. Este paralelo entre os selos e os dias da criação sugere uma narrativa cósmica, onde a humanidade é submetida a um exame profundo, um juízo que culmina nos eventos associados ao sexto selo. Quando o sexto selo é aberto, ele revela sinais astronômicos impactantes, especificamente relacionados a eclipses do Sol e da Lua. A referência aos eclipses lunares como lua de sangue possui um peso significativo na tradição rabínica de Israel. Para os estudiosos e intérpretes dessas escrituras antigas, quando esses eclipses lunares de sangue coincidem com datas sagradas do judaísmo, eles são vistos como prenúncios de eventos catastróficos, especialmente guerras terríveis. A presença desses sinais celestiais sugere uma profunda interconexão entre o céu e a terra, entre o divino e o humano.
É como se o universo estivesse ecoando uma mensagem, alertando a humanidade sobre os tempos turbulentos que estão por vir. A ligação entre os eventos astronômicos e os ciclos históricos de guerra nos leva a questionar não apenas o curso dos eventos humanos, mas também a relação intrínseca entre a espiritualidade e a trajetória terrena. Nesse contexto, o sexto selo do Apocalipse não é apenas uma descrição simbólica, mas também uma reflexão profunda sobre o destino humano e o papel da humanidade no grande esquema do universo. Ele nos convida a ponderar sobre o significado mais amplo da existência, questionar nossas escolhas e ações e considerar o impacto de nossas decisões na criação e na ordem cósmica. No nosso tempo recente, a tétrade de sangue ocorreu em datas sagradas nos anos de 2014 e 2015. 4 eclipses em sequência da lua de sangue. E já na primeira lua de sangue, em 2014, um ensaio de guerra começava por lá. Até agora, 2014 tinha sido o ano mais mortal registrado de um conflito Israel-Palestina, com pelo menos 2.251 vítimas em Gaza durante 50 dias de guerra, segundo dados do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. 9 anos se passaram e a profecia do sexto selo entra com força, porque aquela figueira, sendo agitada por um vento forte e fazendo cair seus figos ainda verdes, é um dos principais símbolos de Israel. Se a gente comparar o conteúdo do sexto selo do Apocalipse com a sexta trombeta e a sexta taça, verá naqueles claros paralelos com a guerra e que tem tudo para se tornar mundial a partir do olho profético do furacão localizado em Israel, a terra que de santa não tem mais nada. Por fim, notaram que outro importante símbolo de Israel, a estrela de 6 pontas chamada de Estrela de Davi, faz também alusão ao sexto selo? Então, os atuais eventos em Israel podem configurar, sim, um forte indicador de que a profecia do sexto selo está sendo cumprida no sentido de confirmar a chegada do dia da justiça de Deus, quando o mundo começará a ser punido por uma grande e dolorosa guerra, e não somente a Palestina ou a Ucrânia. As parábolas da figueira, um episódio notável nos evangelhos, oferecem uma profundidade de significado que transcende a simples narrativa do encontro de Jesus com uma árvore frutífera. No dia seguinte, à sua entrada triunfal em Jerusalém, um evento que simbolizava a expectativa messiânica e a esperança do povo, Jesus estava caminhando e, de repente, sentiu fome. Enquanto buscava por alimento, seus olhos se fixaram em uma figueira à beira do caminho. Apesar de encontrar folhas exuberantes, não havia figos, pois não era a estação apropriada para a frutificação da figueira. Marcos 11, versículos 12 ao 14. Este episódio, aparentemente simples, é carregado de simbolismo e ensinamentos espirituais profundos. A figueira, com sua promissora folhagem, representa a nação de Israel. As folhas exuberantes, que normalmente indicariam a presença de frutos, tornam-se nesse contexto um sinal de aparente abundância espiritual e promessas não cumpridas. A busca de Jesus por figos, mesmo fora de época, ilustra sua expectativa de encontrar frutos espirituais na nação, que teoricamente deveria estar pronta para acolher o Messias. No entanto, ao não encontrar figos na figueira, Jesus utiliza esse momento como uma oportunidade de ensinamento. Ele amaldiçoa a figueira, uma ação aparentemente surpreendente à primeira vista. Essa maldição, contudo, não é apenas um ato de frustração ou raiva, mas uma ilustração simbólica do juízo divino sobre Israel, que, apesar de sua aparente religiosidade, falhou em produzir os frutos da fé genuína e da obediência a Deus. Os discípulos ficaram admirados, porque a figueira tinha secado muito rapidamente. Jesus lhes explicou que, se tivessem fé, poderiam fazer coisas muito maiores que isso. Mateus 21, 20 ao 22. Jesus também contou uma parábola sobre uma figueira infrutífera. Seu dono esperou alguns anos, mas não deu fruto. Se a figueira não desse frutos esse ano, seria cortada. Jesus explicou que,
Tal como a figueira, precisamos dar fruto. Deus dá algum tempo, mas, mais tarde ou mais cedo, quem não se arrepende de seus pecados será castigado. Lucas 13, 5-7. No dia antes de amaldiçoar a figueira, Jesus tinha entrado em Jerusalém, aclamado por uma multidão. Marcos 11, 8-10. O povo parecia pronto para aceitar Jesus e mudar de vida, mas menos de uma semana depois, queria a morte de Jesus. E quem era o povo que queria a morte de Jesus? Os judeus, os israelenses, seus irmãos. A questão sobre qual fruto específico Jesus Cristo espera da figueira de Israel é, de fato, uma reflexão profundamente relevante que transcende o contexto histórico e se estende aos dias atuais. Parece evidente que o fruto que ele espera é a aceitação de sua messianidade, a compreensão de que ele é o Messias prometido, enviado para redimir e reconciliar a humanidade com Deus. No entanto, é doloroso observar que essa aceitação messiânica, tão esperada e antecipada, parece elusiva dentro das fronteiras de Israel, um país com uma rica herança espiritual e uma história intricada. Apesar das profecias antigas, dos milagres realizados e das mensagens poderosas proclamadas por Jesus, parece haver uma resistência persistente em aceitá-lo como o Messias. Esta resistência talvez esteja enraizada em diversas razões históricas, culturais e teológicas que moldaram a perspectiva do povo de Israel ao longo dos séculos. No entanto, é notável que essa espera messiânica continua, não apenas na nação de Israel, mas em todo o mundo, onde pessoas de diversas origens e crenças aguardam a vinda do Messias. Atualmente é intrigante observar como, dentro das fronteiras de Israel, surgem movimentos e ideias que apontam para a chegada de um outro Messias. Um conceito que diverge profundamente da fé cristã e das promessas messiânicas encontradas nas Escrituras. Esta busca por uma interpretação alternativa da messianidade revela a complexidade das crenças religiosas e a diversidade de perspectivas dentro da sociedade israelense. Enquanto Israel se prepara para receber seu outro Messias, é vital considerar a profundidade das promessas bíblicas e o significado inegável de Jesus Cristo para milhões de pessoas em todo o mundo. A espera pelo fruto da figueira de Israel, isto é, a aceitação do Messias enviado, é uma jornada espiritual que continua a desafiar e inspirar os corações e mentes de muitos. Nesse contexto, é fundamental promover o diálogo interreligioso, o entendimento mútuo e o respeito pelas crenças, a fim de encontrar caminhos para a reconciliação e a unidade, independentemente das diferenças teológicas. Se essas parábolas são verdadeiras, isso significa que Israel está sob a maldição de Cristo desde a sua crucificação. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mateus 24, 32-34. A profecia que menciona os sinais da figueira, interpretada como uma referência a Israel, está inserida no contexto da escatologia, especialmente no Evangelho de Mateus. Nesse contexto, esses sinais são considerados indicadores dos tempos finais, prenunciando eventos significativos relacionados ao retorno de Cristo e ao estabelecimento do reino de Deus na terra. A figura da figueira, simbolizando Israel, torna-se um ponto focal nessa profecia, representando a nação escolhida de Deus. A passagem também fala sobre uma geração que será testemunha desses eventos. Essa geração, de acordo com a interpretação bíblica, é frequentemente associada a um período de 70 anos.
um número simbólico que tem raízes profundas na tradição judaica. Curiosamente, a Nova Israel, fundada em 1948, recebeu reconhecimento internacional através da decisão da ONU, que deu aos judeus permissão para retornar à sua terra ancestral, a Terra Santa. É fascinante observar como esses elementos se entrelaçam no cenário histórico, criando uma narrativa que fascina estudiosos e crentes em todo o mundo. O estabelecimento do Estado de Israel, acompanhado pelos eventos políticos e sociais que se desenrolaram desde então, é considerado por muitos como um cumprimento profético. A conexão entre a fundação de Israel em 1948 e a ideia da geração bíblica de 70 anos desencadeou um intenso escrutínio e debate entre teólogos, historiadores e estudiosos das Escrituras. Esses eventos e interpretações também alimentaram expectativas e especulações sobre o futuro, à medida que as pessoas continuam a observar de perto os acontecimentos no Oriente Médio e seu possível significado à luz das profecias bíblicas. A busca pela compreensão desses sinais e a tentativa de discernir o plano divino para a humanidade são temas de fervorosas discussões teológicas e espirituais. Assim, a profecia dos sinais da figueira e a referência à geração cumprida servem como pontos de referência cruciais, provocando reflexões profundas sobre o significado da história humana, o papel de Israel no plano divino e a esperança pela realização final das promessas de Deus. Tudo está se cumprindo. Estamos entrando na curva mais apertada do Apocalipse e sem retorno. Após essa jornada fascinante pelo mundo do conhecimento, gostaríamos de convidar você a se tornar parte da nossa comunidade. Se você gostou do conteúdo que compartilhamos aqui e deseja continuar aprendendo sobre uma variedade de temas interessantes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Lareira do Conhecimento. Ao se inscrever, você ficará por dentro das últimas atualizações e terá acesso a mais conteúdos educativos, curiosidades e debates envolventes. Muito obrigado por assistir e por fazer parte da família Lareira do Conhecimento. Até a próxima!